De São Paulo, de volta a Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participou nesta quarta-feira de audiência na Câmara dos Deputados. Yasmin Costa. A audiência durou quase 4 horas e dessa vez os ânimos estavam menos exaltados. O ministro da Justiça respondeu a questionamentos feitos por membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O ministro da Justiça voltou a ser questionado sobre a visita que ele fez ao Complexo da Maré e mais uma vez disse que essa visita respeitou todos os critérios de legalidade. Outro ponto que também foi questionado pelos parlamentares foi as atitudes que o Ministério da Justiça adotou durante o 8 de janeiro. O deputado Kim Kataguiri confrontou Dino, afirmando que o Ministério teria informações para articular um plano para conter as invasões. O ministro mentiu. Ele recebeu, sim, do delegado-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder e a intenção de você ter o vandalismo nos 3 poderes. E, mais uma vez, eu não falei sobre intervenção federal em nenhum momento. O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial. E o outro ponto, eu perguntei também por que ele não fez a sugestão de bloqueio de circulação de pessoas. Ele falou, não foi um decreto, foram 3. Tá, mas por que nenhum dos 3 tinha um bloqueio de circulação de pessoas? Então, mais uma vez, o ministro não responde e ainda diz que quem falta com a verdade sou eu. O argumento foi rebatido pelo ministro. O documento do diretor-geral foi encaminhado ao governador. Outro ofício meu foi encaminhado e um terceiro ofício e mais mensagem de WhatsApp. Tudo na mesma noite. E aí, quando houver um momento próprio, aí eu apresento tudo ao senhor e, aliás, está fartamente documentado. Então, não há mentira, não há omissão, há só o sono dos justos e a verdade de quem caminha com ela ao lado. O deputado Deltan Dallagnol questionou o ministro sobre a maneira que o governo trata o combate à corrupção. O deputado também criticou as falas de Dino com relação à imunidade parlamentar. Antes eu via um Estado processando, investigando corrupção de bilhões de reais e hoje eu vejo o Estado processando, investigando uma falsificação de uma carteira de vacinação. Não que não deva ser investigado, tudo deve ser investigado, todo mundo deve ser colocado debaixo da lei. Mas a questão é a proporção e a gravidade dos fatos. O ministro rebateu. Nós continuamos, como mencionei, a investigar escândalos graves e vamos continuar aplicando a lei, com seriedade diferente do que havia no passado. Eu fico muito triste de ver o senhor afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. E eu acho que o senhor deveria rever isso, porque é muito grave o que o senhor acabou de afirmar. Conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Essa foi a terceira vez que o ministro da Justiça, Flávio Dino, compareceu à Câmara dos Deputados para responder a perguntas de parlamentares. Conosco nessa manhã, bem-vindo Cristiano Beraldo. Beraldo, o Flávio Dino pode ter responsabilidades maiores nas invasões que aconteceram no 8 de janeiro? Pelo menos ele comparece à Câmara e responde a perguntas de parlamentares? Bom dia, Adriana, Tiago, a todos que nos ouvem e assistem. A gente vê um Flávio Dino bastante à vontade, de novo, numa comissão em que ele é questionado sobre coisas objetivas. Ele foi informado do risco que havia de invasão dos prédios dos 3 poderes. Ele foi informado que havia, em tese, um risco de tentativa de golpe de Estado. Tudo isso é muito grave. E aí a gente se pergunta o que fez o ministro da Justiça, de que forma ele se comportou diante dessas ameaças. É papel dele, se nada fez, prevaricou. Porque o que nós vimos foi um grupo enorme de pessoas, mas eram pessoas desarmadas que entraram com a maior facilidade nesses prédios públicos, cometeram crime de invasão, depredaram patrimônio público, precisam responder por isso, mas o ministro Flávio Dino precisa responder pela responsabilidade que tem por não ter preparado a Praça dos 3 Poderes para os riscos que estavam ali evidenciados. Ele terá que responder isso na CPMI, mas me chama muita atenção essa tranquilidade com que ele vem tratando desse tema, dando respostas estapafúrdias,
vindo de um momento em que ele ficou muito acuado. Ele afirmou que não tinha absolutamente nenhum conhecimento, depois o deputado Kim Kataguiri trouxe documentos demonstrando que ele sabia sim do risco que havia, ele ficou bastante acuado e hoje ele vai ali à Câmara, parece que muito à vontade. Deve saber de alguma coisa que a gente não sabe sobre o encaminhamento dessa CPMI que está para começar. Ô Beraldo, essa não é a primeira vez que ele vai ao Congresso dar explicações, essa é a terceira vez, na primeira foi uma confusão, enfim. É um formato que interessa, claro que os congressistas fazem essa convocação, muitas vezes só um convite, para que haja uma espécie de prestação de contas, mas isso é válido? É o papel do Congresso Nacional fazer isso? O papel do Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, é fiscalizar a atividade do Executivo. E nesses primeiros 120 dias de governo, há muita coisa para ser fiscalizada. O problema é que quando você convoca uma figura estratégica para o governo, como o Flávio Dino, a oposição tem que entender que existe ali um jogo político muito pesado. Não me parece conveniente, não me parece que é a melhor estratégia produzir cenas que nós vimos na vez anterior em que ele lá esteve, chegou lá, como eu disse, acuado, depois começou uma confusão e acusações e esse tipo de questionamento não pode ser um palco para se gravar vídeo para rede social, para se lacrar em cima do ministro. Não precisa disso. O ministro está devendo à sociedade brasileira. Então, é muito fácil, com inteligência e um bom trabalho, colocá-lo contra a parede e mantê-lo acuado, porque ele deve sim ser mantido acuado, porque teve uma conduta altamente questionável naquele episódio do dia 8 de janeiro.